Olá, amiga ou amigo. É bom estar contigo mais uma vez para juntos partilharmos estas lições da Bíblia, estas lições a partir do livro do profeta Isaías, quer através da Rádio Tranquilidade, quer através do canal YouTube ou página de Facebook 2 Minutos com Ele. Eu convido-te mais uma vez a que partilhes com os teus amigos os links destes meios de divulgação da Palavra de Deus. A nossa lição desta semana, que tem como título Servir e Salvar, está baseada nos capítulos 41 a 45 de Isaías e traz-nos uma das profecias mais interessantes e espetaculares da Bíblia. É uma profecia em que Deus revela ao profeta, e este a cada um de nós, a ação de um rei não judeu, revelando até o seu nome. E esta profecia foi dada 150 anos, mais ou menos, antes de ter acontecido. Mas isto foi só para aguçar a vossa curiosidade. Mais tarde nós iremos ver qual é a relevância desta profecia. Vejamos agora o nosso texto base, que vem no capítulo 42 e no verso 1 de Isaías, e diz assim: Eis o meu servo que eu seguro pela mão, aquele que eu decidi escolher. Coloquei nele o meu espírito para que leve às nações aquilo que é direito. Podíamos começar por perguntar quem é este servo. Qual é a sua função ou qual é o seu papel, qual é a relevância do mesmo? Quando olhamos de uma maneira mais ampla para os capítulos 41 a 45 de Isaías, vamos encontrar dois tipos de servos que se misturam. Este servo é sempre alguém especial, alguém escolhido por Deus para uma missão especial, uma missão de restauração, mas acima de tudo alguém que deve revelar o caráter do próprio Deus. Quando vamos ao livro de Gênesis, nós encontramos Deus escolhendo alguém especial para uma missão também especial. E perdoem utilizar aqui este especial tantas vezes. Promete-lhe que, através da sua descendência, seriam benditas todas as nações da terra. E assim foi. Da descendência de Abraão surgiu a nação israelita, uma nação monoteísta, que durante muitos anos foi uma teocracia, ou seja, uma nação governada por Deus, através quer dos profetas, quer dos sacerdotes, que tinham uma ligação direta com Deus. As instruções dadas por Deus destinavam-se a fazer desta nação um exemplo para as nações ao seu redor, ao ponto delas poderem vir a dizer: que nação é esta que tem o Senhor por Deus? Mas o instrumento humano nem sempre funciona do modo que Deus gostaria. Este é um dos problemas entre aspas, do livre-arbítrio. Não fomos criados como máquinas pré-programadas. Este servo tanto pode ser esta nação, como pode ser um indivíduo em particular, ou um coletivo, ou um outro individual. Vejamos os versos 8 do capítulo 41, onde diz assim a respeito. Ouve Israel, meu servo, povo de Jacó, meu escolhido, descendente de Abraão, o meu amigo. E depois no capítulo 44, nós vamos, e no versículo 1 começa assim: Mas agora ouve-me Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido. Este é o servo coletivo, o povo de Israel em geral e de Judá em particular. Vejam o modo como Deus se refere a ele no verso 9 do capítulo 41, onde diz: Eu fui buscar-te aos confins da terra, chamei-te quando estavas no fim do mundo, eu disse-te: Tu és o meu servo, a ti eu te escolhi e não te rejeitarei. Esta é uma mensagem de carinho para com este povo. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, e as tentativas que foram feitas ao longo dos séculos para a sua destruição, ficamos estupefactos com o facto disso nunca ter sido conseguido. Há alguns dias atrás eu ouvi um comentário feito pelo diretor de um jornal online e que tem uma rádio até, dizia acerca do povo de judeu que, apesar da sua reduzida dimensão, de eles estarem espalhados por todos os continentes, eles têm uma quantidade enorme de cientistas, músicos, banqueiros, enfim, uma quantidade de homens e mulheres de relevo, nascidos deste povo. Só faltou ele acrescentar que tudo isto se devia a uma bênção de Deus.
Deus é muito claro quando diz: foi a ti que eu escolhi e nunca te rejeitarei. Mas agora, quem é este servo indivíduo? Vimos que o coletivo é referido pelo nome, Jacó, mas o indivíduo não é referido. No entanto, são dadas algumas pistas a seu respeito. Vamos voltar novamente ao capítulo 42 e ao versículo 1, onde o Senhor diz: eis o meu servo, que eu seguro pela mão, aquele que eu decidi escolher. Coloquei nele o meu espírito, para que leve às nações o que é direito. E agora vamos ao capítulo 49. No capítulo 49, no versículo 5 e 6, diz assim: agora o Senhor declara-me que desde o ventre materno me formou para ser o seu servo, para conduzir a ele os descendentes de Jacó e congregar o povo de Israel à sua volta. Aos olhos do Senhor eu estou bem visto, no meu Deus reside a minha força. Ele disse-me: não basta que estejas ao meu serviço para restabelecer as tribos de Jacó e reunir os sobreviventes de Israel. Eu quero que sejas luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Ou seja, este servo é alguém especial, com uma missão especial, não só a nível local, mas também global. O texto diz: para conduzir a ele os descendentes de Jacó e congregar o povo de Israel à sua volta. E depois no verso 6 ele diz: eu quero que sejas a luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Vejamos mais algumas características deste servo de Deus, descritas no capítulo 42. Voltemos lá ao capítulo 42 e vamos ver algumas características. No versículo 1 diz: para que leve às nações o que é direito, e depois no versículo 4, há de promover o direito entre as nações. Ou seja, ele leva e promove a justiça. No versículo 2 diz: ele não grita, não levanta a voz, nem se farão ouvir nas ruas os seus discursos. Ou seja, ele alcança os seus objetivos com uma voz mansa e tranquila. Ele é como um professor. No versículo 5 diz: assim fala o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu e que consolidou a terra com a sua vegetação. Ou seja, ele mostra o Deus Criador. Depois no verso 6 diz: eu, o Senhor, chamei-te e levo-te pela mão. Ou seja, ele é alguém que conduz cada indivíduo como um pai amoroso. No versículo 6 diz ainda: para garante da minha aliança com o povo. Ou seja, este servo é o garante da aliança da restauração. No verso 6 ainda continua: para seres luz às nações. Ou seja, este servo é a luz do mundo. No versículo 7, para dares aos cegos a luz dos olhos, para tirares da cadeia os prisioneiros e da masmorra os que habitam nas trevas. Ou seja, para restaurares a humanidade espiritual e fisicamente. Mateus, no capítulo 12 e nos versos 15 a 17, destaca esta profecia de Isaías, falando a respeito de Jesus, quando diz, no versículo 15, quando Jesus teve conhecimento disto, afastou-se dali e muita gente o seguiu. Curou todos os enfermos e deu-lhes ordens para que não fizessem propaganda. Assim se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ou seja, ele repete exatamente os mesmos versos que nós vimos lá atrás. Vamos ver agora um outro aspecto focado por esta lição. E foi aquilo que eu vos aguçei no início. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra Messias, pensamos imediatamente em Jesus. Ele é, sem dúvida, o Messias, o ungido de Deus para trazer a salvação ao mundo. Mas a expressão hebraica, de onde sai a palavra Messias, significa ungido. Os sumos sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos também. Ou seja, eles eram, em certo aspecto, os Messias também. Agora temos aqui um Messias especial. Um Messias que não é israelita, como eu tinha dito no início. Ele é apresentado pelo seu nome próprio cerca de 150 anos antes de executar a sua missão a favor do povo de Deus, ou seja, a sua libertação. No capítulo 44 e no versículo 28, o profeta diz assim a respeito dele: digo a Ciro,
és o pastor que eu escolhi. Ele cumprirá em tudo a minha vontade. Fará com que Jerusalém seja reedificada e o templo reconstruído. E depois no versículo 1 do capítulo 45, eis que o Senhor declara a Ciro, seu escolhido, eu peguei-te pela mão, vou fazer com que as nações se sujeitem a ti e que os reis fiquem sem poder. Vejamos agora o livro de Esdras. No capítulo 1 e no versículo 1, aquilo que diz Esdras. No primeiro ano em que Ciro reinou na Pérsia, o Senhor cumpriu o que tinha anunciado pela boca do profeta Jeremias. Inspirou Ciro a publicar um decreto que foi dado a conhecer de viva voz, por escrito em toda a parte do seu império. Ou seja, nós vemos aqui o cumprimento desta profecia. Vimos aqui como Deus cumpre aquilo que promete. Isaías viveu entre o ano 745 a.C. e o ano 685 a.C. Ciro conquistou Babilônia no ano 539 a.C. Isto significa que esta profecia, mencionando especificamente o nome do seu personagem, foi dada um século e meio antes da libertação dos judeus e da ordem para a reconstrução de Jerusalém. Este é o nosso Deus, que conhece o fim desde o princípio e o dá a conhecer aos seus servos, os profetas. Para quê? Para que chegue também até nós. Para que possamos a cada dia confiar mais e mais na palavra de Deus. Espero que estas duas profecias de Isaías possam ajudar-te a aumentar mais e mais a tua confiança neste Deus que quer o melhor para mim e o melhor para ti também. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua preocupação, dando-nos, mostrando-nos estas coisas para que nós possamos ter cada vez mais confiança na tua palavra e nos ensinos que ela tem para cada um de nós. Aquilo que foi verdade no passado é verdade no presente ainda também. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada um que nos vê, abençoa, Senhor, cada amigo, para que nós possamos aprender a confiar mais e mais em Ti. Em nome de Jesus pedimos isto. Amém. Foi bom ter estado contigo. A semana que vem nós vamos avançar um pouquinho mais na nossa lição. Vamos chegar à lição número 10 e na lição número 10 nós iremos ver fazendo o impossível. E nós vamos entrar aqui na parte onde este Messias, onde este servo é revelado de uma maneira mais concreta, mais objetiva, dando-nos sinais e mais sinais que depois nós iremos verificar no Novo Testamento. Um abraço e encontramos-nos aqui novamente a semana que vem.